aguardando aqui. Beleza. Pessoal, a partir de agora a nossa aula está sendo gravada, tá bom? Pessoal, eu quero desejar então uma excelente tarde para todos aqui nessa maravilhosa sexta-feira, segunda feriado, né, para a gente descansar um pouquinho. Quero desejar uma boa tarde para todos que estão aqui ao vivo na live, né? Bruna, Gabriel, os dois Gabriel, as duas Vitórias, né? Toda a galera aqui na nossa aula, né? E para você também que vai assistir a aula gravada daqui a pouquinho. Gente, a nossa aula de hoje, nós vamos acabar o nosso livro 6 de frente A, tá? Nós vamos falar da aula 12, que é praticamente uma continuação da aula que nós falamos na semana passada. Então, até uma recomendação, se você esqueceu alguma coisa da aula passada, assista a aula 11 novamente, porque é uma continuidade da aula 12. Por que, Júlia, é uma continuidade? Na aula passada, eu apresentei para vocês as forças intermoleculares. Eu falei para vocês do dipolo induzido, que é aquela força intermolecular que ocorre apenas em moléculas apolares, que são as mais fracas de serem quebradas, né? São as mais fáceis porque as interações são mais fracas e por isso gera ponto de fusão e ebulição baixos aos seus compostos. Depois eu falei da dipolo permanente ou dipolo-dipolo, que é aquela que tem uma força intermediária, que ocorre em moléculas polares, né? Por ter interações um pouco mais fortes, que é dipolo induzido, então gerarão compostos com pontos de fusão e ebulição também um pouco mais altos comparados a dipolo induzido. E eu comentei, por fim, das interações intermoleculares, a ponte ou ligações de hidrogênio, que são aquelas interações mais fortes que existem, por serem mais difíceis de serem rompidas, geram compostos com pontos de fusão e ebulição mais altos, tudo bem? Que é aquela que ocorre apenas quando eu tenho dentro da molécula, internamente, ligações entre HF, HO, HN, que a gente falou aqui, HFON, né? Que é uma maneira da gente decorar. Nós vamos pegar essas interações que a gente aprendeu na aula passada e nós vamos falar de que modo elas interferem nas propriedades físicas, tais como ponto de fusão, ponto de ebulição e solubilidade dos compostos orgânicos. Então a gente vai fazer um mix hoje, pessoal, das funções orgânicas e de como elas atuam nas propriedades físicas, pontos de fusão, ebulição e solubilidade. Tudo bem? Para a gente poder falar disso, pessoal, antes, nós vamos fazer um apanhado daquilo que a gente falou na aula passada, tudo bem? Então, a primeira interação que a gente comentou na semana passada foi a dipolo induzido, também conhecido como dipolo instantâneo. Peraí que entrou alguém. Isso. Dipolo induzido ou dipolo instantâneo. A dipolo induzido ou dipolo instantâneo, nós vimos, né, pessoal, semana passada, que é aquela que apresenta interações mais fracas, né? Então, a dipolo induzido, ela é que apresenta as interações mais fracas e geralmente gera compostos com menores temperaturas de fusão e menores temperaturas de ebulição. Certo? Depois da dipolo-dipolo, depois da dipolo induzido, perdão, vem a dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo. Que, como eu disse, interações mais intermediárias geram temperaturas de fusão e ebulição um pouco mais altas. E das três, a mais forte são as pontes ou as ligações de hidrogênio. Pontes de hidrogênio. Que são as interações mais intensas, mais fortes, que geram, então, compostos, teoricamente, com temperaturas de fusão e ebulição mais altas. Então, pessoal, primeira coisa que nós temos que entender. Um composto que realiza interações de dipolo induzido gerarão compostos com temperaturas de fusão e ebulição teoricamente mais baixas do que comparado, por exemplo, a um que realiza ponte de hidrogênio.
E como eu poderia elencar isso dentro da química orgânica, tudo bem? Pessoal, quando nós falamos de química orgânica, a primeira função orgânica que nós aprendemos foi os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, estruturas formadas apenas por hidrogênio e carbono. Por serem formados, pessoal, exclusivamente por hidrogênios e carbonos, eles tendem a formar moléculas de características apolares. Porque entre carbonos, pessoal, o sentido vetorial das ligações entre carbonos, por serem átomos iguais, se anula, é zero. E por serem interações do tipo dipolo ser moléculas apolares, gera interações do tipo dipolo induzido. Então a gente colocaria os hidrocarbonetos nesse ponto da nossa escala. O que significa os hidrocarbonetos, pessoal, estarem nesse ponto aqui da nossa escala? Que os hidrocarbonetos, pessoal, são aqueles grupos de compostos orgânicos que apresentarão temperaturas de fusão e ebulição para seus compostos mais baixos, por apresentarem interações do tipo dipolo induzido. Ok? Quais funções realizam interações de polo-dipolo, que são moléculas polares, porém isentas de ligações entre HF, HO ou HN? Aqui a gente pode incluir, pessoal, as cetonas, os aldeídos, os éteres e também os ésteres. Aqui, pessoal, nós estamos citando as principais funções orgânicas que, por apresentar interação de polo-dipolo, ou seja, ser moléculas de características polares, não apresentam interações entre HF, HO e HN a ponto de realizarem ponte de hidrogênio. Isso significa que apresentarão, compostos que apresentam essas funções, tendem a ter temperaturas de fusão e ebulição mais altas do que os hidrocarbonetos, porém menores comparado àqueles que realizam ponte de hidrogênio. E quais são as principais funções orgânicas que eu enxergo interações do tipo ponte de hidrogênio e, consequentemente, apresenta maiores temperaturas de fusão e ebulição? Principalmente aqueles que têm grupo hidroxila OH, que é a característica da ponte de hidrogênio, e também NH, que também está incluída, né, dentro das pontes de hidrogênio, que a gente pode citar aqui os ácidos carboxílicos, os álcoois, as aminas, as amidas e os fenóis. Essas 5 funções orgânicas, pessoal, todas elas vão apresentar pelo menos um H ligado ao O ou H ligado ao N, que é o que caracteriza interações ponte de hidrogênio, que por serem mais intensas, apresentarão temperatura de fusão e ebulição mais alta. Então, pessoal, de modo geral, se nós compararmos moléculas de tamanhos semelhantes, porque a gente vai ver daqui a pouquinho que o tamanho da molécula ela interfere na temperatura de fusão e ebulição de uma substância. Então, considerando moléculas de tamanhos relativamente parecidos, a gente pode utilizar essa escala como referencial. Hidrocarbonetos serão aqueles que apresentarão temperatura de fusão e ebulição mais baixos. Cetonas, aldeídos, éteres e zéteres, pontos de fusão e temperatura de ebulição intermediária. E os álcoois, aminas, amidas, fenóis e ácidos carboxílicos, por terem grupo HO ou HN, eles apresentam temperatura de fusão e ebulição um pouco mais altos. Tudo bem? A gente pode até aproveitar o momento aqui, pessoal, antes de passar alguns exemplos para vocês, e também falar da solubilidade em água. Vocês sabem que a água é considerada solvente universal. E na grande maioria das misturas, onde eu tenho que solubilizar um sólido ou um líquido, eu utilizo a água como solvente. E aí, pessoal, uma coisa muito importante que a gente viu em aulas anteriores. A água, ela apresenta ligação entre H e O. Isso quer dizer, pessoal, que a água realiza pontes de hidrogênio. A água está inclusa aqui nas interações do tipo ponte de hidrogênio. O que isso significa, pessoal? Presta bastante atenção.
Que se a água realiza pontes de hidrogênio, quer dizer que quando ela interage com outros compostos orgânicos ou não orgânicos, que também realiza pontes de hidrogênio, ela tem uma interação maior. Interação significa ela tem uma maior capacidade de solubilizar esses compostos. O que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal? Que os compostos que realizam ponte de hidrogênio, além de terem alta temperatura de fusão e alta temperatura de ebulição, eles terão alta solubilidade em água. Eles são mais solúveis em água. Por isso, ácidos carboxílicos, álcoois, aminas, fenóis, amidas, eles têm uma alta interatividade, uma alta solubilidade em água. Ok? Em contrapartida, pessoal, deixa eu colocar aqui mais solúveis em água, tá? Importante citar que é em água, beleza? Agora é o seguinte, pessoal. O dipolo induzido, ao contrário da água, ocorre em moléculas apolares. E como a água é polar, realiza ponte de hidrogênio, isso significa que a dipolo induzida ela está contra as características da água. Isso faz com que a solubilidade dos compostos que realizam dipolo induzido seja menor em água. Isso quer dizer, pessoal, que os compostos que realizam dipolo induzido, além de apresentarem temperaturas de fusão e ebulição baixas, eles têm baixa solubilidade em água, ou seja, menos solúvel em água. E aqui, pessoal, eu aproveito o momento para falar uma coisa muito importante. A principal fonte de hidrocarbonetos, a principal fonte natural de hidrocarbonetos é o petróleo. Por isso, os compostos derivados do petróleo, como querosene, gasolina, óleo diesel, não solubilizam em água, não interagem com a água em termos de solubilidade. Tanto que quando há um vazamento de petróleo no mar, você percebe nitidamente que o petróleo se separa da água. Por quê? Porque o petróleo, o óleo, ele tem características apolares, dipolo induzido, o que diminui a sua solubilidade em água. Porém, que fica uma coisa bem clara, tá, pessoal? Ter baixa solubilidade em água significa que ele tem uma alta solubilidade em óleo, por exemplo. Porque o óleo realiza interações de dipolo induzido. Então, os hidrocarbonetos, ao mesmo tempo que têm baixa solubilidade em água, nós podemos dizer que eles são altamente solúveis em óleo. Então, o solvente utilizado para solubilizar hidrocarbonetos são compostos oleosos, de características oleosas. Do mesmo jeito que aqueles que são bem solúveis em água têm baixa solubilidade, são menos solúveis em óleo. E aí, pessoal, a gente até aproveita o momento, já que vocês são pré-vestibulandos, de falar algumas palavrinhas técnicas que estão atreladas a isso. Quando vocês ouvirem a palavra, a terminação filia, filia quer dizer afinidade, combina-se, filia. O inverso de filia é fobia. Fobia quer dizer aversão, medo, né? A gente associa muito com medo, acrofobia, medo de altura, né? Mas a gente vai entender fobia como aversão. Jura, por que você está falando dessas palavras? Porque é o seguinte, na química a gente utiliza palavras como hidrofílica, hidrofóbica, lipofílica, lipofóbica. O que significa um composto ser hidrofílico? Que ele tem afinidade com água. Então, esses compostos, nós podemos dizer que eles são hidrofílicos. Eles têm uma alta afinidade e solubilidade em água. Porém, ao mesmo tempo que eles são hidrofílicos, eles têm afinidade com água, eles são lipofóbicos. Lipo, gordura, óleo. Fobia, aversão. Então, eles têm aversão ao óleo. Então, ao mesmo tempo que esses compostos têm características hidrofílicas, eles são lipofóbicos.
Do mesmo jeito que os hidrocarbonetos, eles são lipofílicos, eles têm afinidade com óleo, porém eles são hidrofóbicos, porque eles têm aversão à água. Então, quando você lê algum texto, a Unicamp já deu vários textos falando alguns termos técnicos como esse. Composto hidrofílico, hidrofóbico, lipofílico, lipofóbico, vocês já sabem o que significa. Jure, essa galera que está aqui no meio. Pessoal, esses que têm características intermediárias, como o próprio nome já diz, eles têm características tanto com óleo, de solubilização em óleo, quanto em água. Eles têm uma característica de poder interagir tanto com óleo quanto com água. Lógico que alguns deles têm uma afinidade um pouco maior com óleo, um pouco maior com água, mas eles conseguem interagir com os dois. Um exemplo disso, pessoal, é o solvente acetona, muito utilizado principalmente pelas mulheres para remoção da tinta esmalte. Você percebe que se você passar água no esmalte, a água não tira o esmalte, porque a água é polar, faz ponte de hidrogênio, e a tinta esmalte, por ser oleosa, ela é de polo induzida, ela é apolar. E polar e apolar não se interagem. Já a acetona, pessoal, ela tem a capacidade de interagir tanto com água, tanto que a acetona é uma solução aquosa, então ela mistura com água, só que ela também tem a capacidade de interagir com o esmalte oleoso e remover a tinta esmalte. Então esses compostos aqui, pessoal, eles são solventes que têm característica intermediária. Eles conseguem interagir tanto com óleo quanto com água. Ok, pessoal? Então, a primeira parte da matéria, podemos dizer, a gente fala desse contexto aqui, que a gente pode tomar como referência. Agora, uma pergunta que vocês poderiam fazer. Jura, além das interações intermoleculares de polo induzido, de polo, ponte de hidrogênio, algum outro fator, alguma outra variável pode interferir na solubilidade ou na temperatura de fusão e ebulição dos compostos? E a resposta é sim. Quando a gente fala sim, pessoal, eu estou querendo dizer de dois fatores. O primeiro deles que a gente vai falar é em relação ao tamanho ou massa da molécula, que é um fator muito importante a se dizer. Tamanho ou massa da molécula. Pessoal, geralmente o tamanho e a massa da molécula um está diretamente ligado ao outro, não de maneira proporcional, mas estão ligados um ao outro. Por quê? Para aumentar o tamanho da molécula, eu tenho que ter mais carbono. E tendo mais carbono, consequentemente, aumenta a massa da molécula. Porém, existem estruturas, pessoal, que elas podem ter a mesma quantidade de carbonos e uma ser maior que a outra. Como assim, Jura? Vamos dar um exemplo? Eu posso ter uma cadeia com 5 carbonos em linha reta. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, pessoal, eu estou ocultando os hidrogênios, tá? Porque não vai interferir. Eu posso ter uma outra cadeia formada por 5 carbonos dispostos dessa maneira, ó. Perceba que ambas as cadeias têm 5 carbonos, ambas as cadeias vão ter a mesma massa, porém essa cadeia é menor que a de cima. Ela é menor. E o tamanho e a massa, pessoal, interfere diretamente na temperatura de fusão, ebulição e solubilidade, que é o que eu vou falar agora para vocês, tá bom? Deixa eu apagar aqui rapidinho, só para demonstrar para vocês como isso interfere. Então vamos lá, galera. Essa regra que eu vou falar aplica-se para todos os casos, seja um hidrocarboneto, seja uma acetona, seja um álcool, é uma regra geral, tudo bem? Primeiro vamos falar da temperatura de fusão e ebulição. Vamos imaginar duas moléculas diferentes. Uma pequenininha, de baixa massa molar, e uma molécula grande, de alta massa molar. Vocês percebem, usem a lógica para entender que quanto mais átomos eu tenho numa molécula, mais interações ocorrerão. Uma analogia que eu adoro fazer. Imagine uma sala de aula com um aluno
e uma sala de aula com 20 alunos. É óbvio que uma sala com 20 alunos vai ter muito mais interação, muito mais conversa do que uma sala com um único aluno. O que eu estou querendo dizer? Que se numa cadeia que eu tenho mais carbonos, mais átomos, eu tenho mais interações, mais energia é necessária para romper essas interações, fazendo com que a temperatura de fusão e ebulição desses compostos aumente. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Que se você comparar dois compostos que têm a mesma função, por exemplo, um hidrocarboneto que tem 2 carbonos e um hidrocarboneto que tem 10 carbonos. O que tem 10 tem temperatura de fusão e ebulição muito mais alta, porque a interação que ocorre entre 10 carbonos são muito mais intensas do que entre 2 carbonos. Então a gente pode falar assim, ó, quanto maior o tamanho barra massa da molécula, tende a aumentar a sua temperatura de fusão e temperatura de ebulição. É isso aqui que é utilizado como referência, pessoal, por exemplo, que já foi pergunta até do Enem, para fazer a separação das frações do petróleo. As frações do petróleo, pessoal, é utilizado uma torre de fracionamento para fazer a separação das frações do petróleo. E quanto mais baixa, ou seja, nas bandejas mais inferiores, que é retirada as maiores frações do petróleo, ali estão os compostos que apresentam maiores temperaturas de fusão e ebulição. E uma vez o Enem perguntou, por que nas bandejas mais baixas, mais inferiores, estão as moléculas, os hidrocarbonetos de maior número de carbono? Porque elas apresentam maior temperatura de fusão e ebulição? E a resposta é porque elas realizam maior número de interações intermoleculares. As suas forças são mais intensas. Tudo bem? Pessoal, dê licencinha aqui que meus doguinhos latiram aqui. Desculpa. Meus doguinhos latiram aqui, desculpa. Tudo bem, galera? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Quanto maior a molécula, mais interações há, maior a temperatura de fusão e ebulição. E outra coisa importante também, de que modo se interfere na solubilidade? Do mesmo modo. Se você pegar um hidrocarboneto que tem 2 carbonos e joga em óleo, e um que tem 10 carbonos e também joga em óleo, ambos se solubilizarão em óleo. A diferença é que ao solubilizar uma molécula pequena, é muito mais fácil que solubilizar uma molécula grande. Quer ver um exemplo? Se você pegar um sal fino e um sal grosso, o sal fino dissolve muito mais rápido na água do que um sal grosso. Então a gente fala que quanto maior o tamanho ou massa da molécula, menor a solubilidade em água. Em água ou em óleo. Solubilidade aí vai depender. Se for um hidrocarboneto, solubilidade em óleo. Se for um álcool, um ácido carboxílico, solubilidade em água. Então, pessoal, comparando dois compostos que têm a mesma função orgânica, quanto maior a molécula, maior a massa ou o tamanho dessa molécula, menor a sua solubilidade em solvente e maior será a sua temperatura de fusão e ebulição. Então, se no vestibular cair lá uma molécula de etano e heptano, qual tem maior temperatura de fusão e ebulição? Heptano, porque heptano tem 7 carbonos e etano só tem 2. Maior massa ou maior tamanho, maior temperatura de fusão e ebulição. Certo? E tem algum outro fator que interfere? E aí, pessoal, nós vamos falar aí mais precisamente das pontes de hidrogênio. Eu comentei com vocês que a água realiza pontes de hidrogênio. Isso significa, pessoal, que numa molécula ácido carboxílico, álcool, amina, eu posso encontrar mais de uma ponte de hidrogênio. O que significa isso? Eu posso encontrar mais de um grupo hidroxila, por exemplo, que é um grupo OH. E quanto mais hidroxilas tem, mais pontes de hidrogênio tem nessa estrutura. E quanto mais pontes de hidrogênio tem na estrutura, isso interfere diretamente na temperatura de fusão, ebulição e solubilidade, que eu vou falar agora para vocês. Mas agora falando especificamente
das pontes de hidrogênio, tudo bem? E aí eu até vou fazer uma analogia com vocês, pessoal, depois que eu falar isso aqui, tá bom? Pontes de hidrogênio, pessoal, então só relembrando, é quando o hidrogênio faz internamente, ou seja, dentro da molécula, intramolecularmente, ligação entre HF, HO e HN. E eu posso ter mais de uma ligação entre HF, HO ou HN dentro da estrutura molecular, ok? Isso significa o seguinte, que quanto mais pontes de hidrogênio houver dentro da molécula orgânica, quanto mais pontes de hidrogênio tiver, maior será a temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Por quê, Jura? Muito simples. Quanto mais pontes de hidrogênio, mais fortes estão as interações. Então, mais energia tem que ser absorvida por essa estrutura para romper essas interações. Então, se eu tenho uma molécula que eu tenho uma interação ponte de hidrogênio e outra que eu tenho 3, desestabilizar e romper 3 interações precisa de muito mais calor do que para romper uma. Então, ali os pontos de fusão e ebulição serão muito mais altos. E também interfere na solubilidade. Quanto mais pontes de hidrogênio ali tiver, pessoal, maior será a solubilidade. Jura, não seria menor, não? Não, maior a solubilidade. E a resposta também é meio óbvia. Se a água realiza ponte de hidrogênio, quer dizer que quanto mais pontes de hidrogênio ela encontrar na molécula, mais ela interage, mais ela solubiliza. Por isso, macromoléculas, quando a gente fala macromoléculas, moléculas grandes, têm alta solubilidade em água. Porque tem algumas macromoléculas, como a glicose, por exemplo, C6H12O6, que a gente vê numa única molécula 5 grupos OH, hidroxila. E quanto mais grupos OH, mais pontes de hidrogênio, mais interação com a água e, consequentemente, maior solubilidade em água. Tudo bem, pessoal? Então é dessa maneira que ocorre a interação dentro dos compostos orgânicos. Beleza? E para a gente finalizar a nossa aula, pessoal, eu preciso passar um exemplo para vocês, para a gente fazer um fechamento de tudo isso que eu falei para vocês. Beleza? Gente, até aqui, os que estão aqui comigo, alguma pergunta? Tudo ok? Manda um ok para mim ou alguma pergunta que vocês queiram fazer. Se não tiver nenhuma pergunta, manda um ok só para saber que vocês estão me ouvindo, que está tudo legal por enquanto. Gabriel mandou um ok, a Nicole também, a Bruna também, a Vitória também. Beleza, meus queridos. Beleza. Pessoal, então, por favor, copiem aí. Eu até saí aqui da frente para vocês poderem copiar. Porque eu vou precisar apagar o quadro para passar a última relação. Porque isso aqui é um tipo de pergunta que já caiu muito em vestibular e muita gente às vezes tem dificuldade de responder. E a resposta é fácil, uma vez que você entende essa relação que foi passada aqui para vocês, tá bom? Então, se vocês puderem tirar um print do quadro, eu agradeço. Que eu vou precisar apagar isso aí, porque o que eu vou falar, eu preciso do quadro todo. Não todo, né, mas grande parte do quadro, tá bom? Então, vou apagar, tudo bem, pessoal? Por favor, então, agradeço. Vocês tirarem um print aí. Tá bom, pessoal? Então, tira um print para mim, para a gente poder continuar, beleza? Vamos lá, então. Pessoal, vou até deixar essa parte aqui, porque como foi a última parte que eu escrevi, pode ser que algum aluno esteja escrevendo aqui ainda, isso aqui eu vou deixar. É até bom deixar essa parte aqui, ó, que eu escrevi por último, para a gente fazer o fechamento conceitual aqui. Pessoal, nas aulas de biologia, o professor de biologia deve ter conversado com vocês, explicado sobre vitaminas. E a gente sabe que no nosso corpo, várias vitaminas são importantes para os processos metabólicos.
Vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina B12 e tantas outras. E tem vitaminas, pessoal, que são vitaminas que se dissolvem em água, que a gente chama de vitaminas hidrossolúveis. Então, elas precisam da água do nosso corpo para se solubilizarem. E tem vitaminas lipossolúveis, que solubiliza em gordura. Por isso, o nosso corpo tem que ter uma porcentagem significativa de gordura para poder solubilizar essas vitaminas lipossolúveis. Eu vou colocar duas vitaminas aqui, pessoal, para que vocês consigam, a partir da estrutura molecular, identificar se ela é lipo ou hidrossolúvel. E isso que eu estou falando, pessoal, já foi até pergunta de segunda fase da FUVEST, tá bom? Então, eu vou representar aqui para vocês duas vitaminas. A primeira é a vitamina A. A vitamina A, pessoal, eu vou representar a estrutura dela aqui para vocês, tá bom? Nem o Jura sabe decor. Eu peguei aqui no Google a estrutura dela, que vocês não precisam decorar também. Fiquem tranquilos que se o vestibular fizer alguma pergunta, ele não vai falar qual que é a estrutura da vitamina A. Ele vai te dar essa estrutura e aí ele pode fazer uma pergunta em cima da estrutura dada. Tá, pessoal? Podem ficar tranquilos em relação a isso. Então, uma dupla, aqui está o metil, CH3. Aí eu tenho aqui dupla, dupla, certo? Então, uma outra ligação dupla. Eu tenho uma outra ligação dupla com metil. E aqui no finzinho ele tem um grupo OH, uma hidroxila. Essa é a vitamina A. E já aproveito, pessoal, para passar para vocês aqui a vitamina C. A vitamina C. Que é assim, ó. HO, HO, O, O, OH, OH. Muito bem, muito bem. Pessoal, a pergunta da FUVEST. Primeira pergunta. Quais dessas vitaminas seriam consideradas hidro e lipossolúvel? Primeiro, pessoal, para ser hidrossolúvel, ou seja, solubilizar em água, quanto mais pontes de hidrogênio ela tiver, mais interação vai ter com água. Se você pegar a vitamina A, pessoal, ela tem dois probleminhas. Além dela ter um único grupo OH que possa realizar ponte de hidrogênio, é uma molécula extremamente grande. Olha o tamanho dela, ela tem um alto tamanho, o que dificulta a solubilização nela. Agora, em contrapartida, na vitamina C eu tenho uma, duas, três, quatro grupos capazes de fazer pontes de hidrogênio. E além de ter esses quatro grupos interagindo por ponte de hidrogênio, eu tenho uma molécula mais compactada, de menor tamanho. Então, pessoal, aqui está meio óbvio. Como na vitamina C eu tenho quatro grupos que interagem por ponte de hidrogênio, isso aumenta e facilita a interação com as moléculas de água. Então, quer dizer que a vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel. Putz, professor, eu aprendi em biologia que ela é hidrossolúvel, mas eu não sabia por quê. Agora você sabe. Isso é bioquímica. É quando a gente pega conceitos de biologia e aplica dentro do estudo da química. Agora, olha a vitamina C, pessoal. Vocês aprenderam conjuro em química orgânica? Ou relembraram, para quem já tinha visto química orgânica? Que esses vérticezinhos aqui é tudo carbono. E por ser uma estrutura que tem muito carbono, se eu tirasse esse grupinho OH, ela praticamente seria um hidrocarboneto formado só por C e H, o que favorece a região apolar da molécula. Por ter apenas um grupo capaz de fazer interação ponte de hidrogênio
que praticamente é anulado pela estrutura carbônica, a vitamina A é lipossolúvel. E aí vamos a algumas perguntas importantes que a FUVEST fez baseado nisso. Logo, qual delas solubiliza em gordura e qual delas solubiliza em água? A vitamina A solubiliza em gordura e a vitamina C solubiliza em água. E aí, pessoal, uma coisa muito importante. Pergunta da FUVEST. Qual delas tem que ser reposta diariamente, que é excretada pelo nosso corpo em maior quantidade? Pessoal, geralmente as excreções nossas a gente elimina pela urina, que é excretado pela urina. E mais de 80% da urina é água. Isso quer dizer que quando a gente urina, a gente está solubilizando toda a vitamina C do nosso organismo. O que não é solubilizado no caso da vitamina A, porque a vitamina A ele não solubiliza na nossa urina. Por isso a vitamina C tem que ser reposta através de alimentação. A vitamina C tem que ser reposta diariamente através da nossa alimentação. O que não é tão a reposição não é tão constante quanto da vitamina A, porque ela não solubiliza e ela tem uma dificuldade maior de ser excretada do nosso corpo comparado à vitamina C. Então a vitamina C, que é aquela que tem maior solubilidade na urina, que é eliminada mais facilmente através da urina. Pergunta da FUVEST isso aqui, pessoal. Tá bom? Então, pela estrutura, pelo entendimento da estrutura molecular, a gente pode entender qual é a característica hidrossolúvel ou lipossolúvel da molécula. Tudo bem, pessoal? E essa foi a nossa aula de número 12, terminando assim, né? O nosso livro de número 6, frente à aula 12. Tá bom, galerinha? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Tudo ok? Manda aí no chat para mim. Sair aqui da frente, tá bom? Pessoal, por favor, tudo ok? Os que estão aqui comigo, a Nicole, obrigado, Nicole. O restante, a Bruna, obrigado, Bruna. A Vitória também, tudo certo. Beleza, galerinha. Gente, para vocês que estão aqui na live, a Vitória também, obrigado, Vitória. Vocês que estão na live aqui comigo, muito obrigado por estarem aqui, tá bom? E você que está assistindo a aula gravada, pessoal, qualquer dúvida, qualquer exercício que você pegar, juro, eu peguei um exercício da FUVEST do livro que fala sobre isso, mas eu não consegui entender o conceito. Tira uma foto, manda no WhatsApp para mim, que quando eu tiver um tempinho, que geralmente é rápido, eu faço a resolução comentada e mando um áudio explicando para vocês o exercício. Tá bom, galerinha? Sexta-feira que vem a gente entra no nosso último livro, nosso livro número 7, para a gente poder finalizar a nossa frente A, beleza? Meus queridos, obrigado por estarem aqui. Qualquer coisa é só chamar o Jura, tá bom? Beijão, bom final de semana, bom feriado. Tchau, tchau.